Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Nascimento. Eu estudo medicina, trabalho, mexo com câmera e infinitas coisas. E eu venho trazer aqui para vocês hoje um pouquinho da minha experiência fazendo o curso de medicina e trabalhando ao mesmo tempo, tá? Muitas pessoas, elas antes de entrar na faculdade se perguntam se dá para conciliar trabalho e estudo ao mesmo tempo durante a faculdade de medicina, que é um curso com uma carga horária muito extensa. E eu vim aqui provar para você que dá, mas existem algumas limitações. Então eu vou explicar tudo direitinho nesse vídeo, tá? Só para você entender melhor. Então, bora nessa. Bom, para você conseguir entender melhor, a Faculdade de Medicina ela é um curso integral, beleza? Ou seja, você pode ter ou não aula em qualquer horário, qualquer turno, tá? Isso não quer dizer que você vai ter aula todos os dias das 7 da manhã até as 8 da noite, 10 da noite, não. Mas os horários eles são meio que quebrados, pelo menos na minha faculdade. Então, para você poder entender melhor, nossa faculdade ela é dividida em três porções, tá? Que é basicamente o ciclo básico, onde você estuda um pouquinho de tudo, ou tudo de tudo no geral. É uma área comum de qualquer área da saúde, então você vai estudar fisiologia, histologia, tudo de maneira bem geral mesmo, anatomia. Então você não vai ter uma diferença muito grande de outros cursos da área da saúde, tá? Quando a gente vai para o ciclo clínico, a gente começa a estudar um pouco do processo de patologia, como funcionam as doenças, como funcionam realmente os tratamentos, quais são os tratamentos prioritários. E quando a gente chega na fase do internato, que basicamente são os 2 últimos anos, você tem a prática em si, que é você tá lá no hospital, você tá vendo o que está sendo feito, não necessariamente você passa os medicamentos, né? Existem alguns professores que eles ensinam de determinadas maneiras, então, por exemplo, eles perguntam para você qual conduta que você vai passar para tal paciente, sabe? E por aí vai. Só que, assim, é realmente a parte da prática. Então, só para resumir, primeiro você aprende tudo de tudo no ciclo básico, depois você começa a voltar um pouquinho para medicina no ciclo clínico e no internato você começa a praticar um pouco mais, tá? Pronto, beleza. Agora que você entende que a gente secciona em três partes a faculdade, bora lá que eu vou tentar explicar direitinho mais ou menos como é que funciona a carga horária em cada um. São cargas horárias diferentes, tá? São exigências diferentes. De maneira geral, o mais exigente realmente é o internato, porque você tem rotinas em fins de semana. Eu, por exemplo, a cada 15 dias eu tenho que cobrir um sábado e um domingo de maneira geral, ou então, às vezes, tem uma escala que você vai estar lá em feriado, e de maneira geral, quando você está no ciclo básico e no ciclo clínico, você não está lá em feriado. Mas o que isso implica no trabalho, né? Eu imagino que existem trabalhos de duas formas, pelo menos é assim que eu secciono. Óbvio que você não vai conseguir, pode tirar isso da cabeça de tentar trabalhar de CLT ou alguma forma assim, você não vai conseguir, porque você precisa dormir para ter um bom rendimento, você vai ser um médico, você não vai trabalhar, seja lá com que CLT você esteja esperando trabalhar durante a faculdade, mas tire isso de sua cabeça. Mas existem duas formas de trabalhar. Um trabalho de demanda contínua, que é aquele trabalho que você consegue trabalhar no momento em que está trabalhando e você leva trabalho também para fazer em casa. Como assim? Por exemplo, um trabalho que seria a minha gravação de vídeos. Então, eu tenho alguns clientes que eu vou lá, eu gravo alguns reels para eles, e aí quando eu chego em casa eu tenho que editar. Isso é um trabalho de demanda contínua, então eu não tenho muito descanso quando eu estou trabalhando assim, ou então quando eu trabalhei uma temporada de copywriter, que era assim, a cada semana eu tinha uma determinada demanda, e essa demanda ela ia alternando. Então, toda semana eu tinha que pensar em um conteúdo e tinha que fazer a escrita, e tinha que pensar no conteúdo e fazer a escrita, então ele sempre ia renovando o trabalho. Nunca era aquele momento em que você trabalha no local, que é, por exemplo, um trabalho de demanda fixa, que nos meus primeiros semestres era isso que eu mantinha, eu dava aula, tá? Aula de pré-vestibular, eu tinha algumas turmas, então no momento da aula, dava minha aula ali, e eu chegava em casa e eu não tinha mais nada para fazer. Era simplesmente chegar e dar aula. Meus materiais de aula, eles já estavam todos prontos, tá? Eu já tinha tudo isso de outras aulas anteriores que eu dava e, de qualquer forma, não é uma demanda contínua. Por quê? Uma vez que você produz aquele material de aula, você não precisa fazer novamente. Você pode dar aquela hora várias vezes e o material tá lá, beleza? Então, eu imagino que existem esses dois tipos de trabalho. A forma que você vai estruturar isso é que vai te deixar mais ou menos estressado. Como assim? Durante os meus primeiros semestres, eu sempre optava por ter horários fixos de aula e eu deixava bem claro para o aluno que eu não poderia alterar esses horários. Então eu sempre dava minhas aulas ou à noite ou pela manhã antes de alguma aula minha. Então eu tinha alguns dias na semana que minhas aulas da faculdade só começavam a partir de 10 da manhã e ia até, sei lá,
7 e até 6 da noite. Então, nesse dia em específico, eu deixava claro para o meu aluno que era pré-vestibular, então ele não tem algumas demandas, né? Ele tem uma flexibilidade de tempo maior, que eu daria aula para ele 7h30 da manhã. Pronto. Eu ia lá, dava minha aula 7h30 às 9h30, ou 7h30 às 8h30, tranquilo. Ai, peraí, que a cortina tá atrapalhando. Pronto, agora ficou melhor. Então eu ia lá, dava minha aula de 7h30 às 9h30, por exemplo, e aí, pronto, eu dava minha aula e acabou a aula ali naquele momento, simplesmente eu não precisava fazer mais nada. Mas, quando eu entrei no ciclo clínico, eu comecei a trabalhar com rede social. Como assim? Fazer arte de rede social. Eu simplesmente aprendi a mexer no Photoshop e falei, é isso aí, vamos futucar, vamos aprender, e aí... como é que eu consegui esses empregos, tá? De maneira geral. Eu simplesmente falava para as pessoas, galera, eu preciso trabalhar. Eu falava, por que você não trabalha com rede social? Não sei o que. Eu falei, tá, tem alguém com interesse de algum serviço de rede social e tudo mais? Pode falar, dê meu número, ou então me passa o número da pessoa que eu vou conversar com ela. E aí simplesmente chegou em um determinado momento em que eu consegui um contato de uma pessoa que era o contato de não sei o que lá, e aí acabei desenrolando. Falar, você é social media? Eu falei, sou, sem nunca ter mexido em nada de edição de imagem nem nada. E aí eu passei dias e dias assistindo vídeos no YouTube até realmente aprender, tá? Você entendeu mais ou menos como é que funciona um trabalho de demanda fixa. E um trabalho de demanda contínua, né? Demanda variável. É aquele trabalho que você vai lá, grava um Reels para um cliente, vai lá, passa umas 4 horas gravando vários Reels com ele, vários Reels, e aí você leva esse trabalho para casa, porque você vai ter que editar em casa. Esse trabalho é um pouquinho mais complexo, tem uma probabilidade ou uma possibilidade de ganho maior, mas assim, você vai trabalhar demanda contínua, ou seja, 2 vezes, tanto fora de casa quanto dentro de casa. E o que acontece com isso? Tudo vai depender do limiar de estresse que você suporta. Porque assim, eu tive determinados trabalhos que eu tinha uma demanda muito em cima da hora, associado com algumas atividades da faculdade. Então, eu precisava entregar 2, 3, 4, 5 trabalhos na semana e eu tinha que entregar 3 vídeos editados todas as semanas. Então, era um trabalho de uma função contínua. Então, o que eu fazia? No domingo, eu editava um vídeo, 2, tá? Porque eu ficava muito cansado quando eu editava o vídeo, e aí depois eu ia fazer as demandas da faculdade. Aí eu fazia algumas demandas da faculdade, beleza. Na segunda-feira, eu apresentava uma demanda, apresentava outra demanda, sempre priorizando por datas. Então, o que eu preciso primeiro é pelo menos um vídeo editado para entregar para o cliente na segunda-feira e pelo menos as atividades de segunda-feira prontas. Então, no domingo não pode passar disso. Tudo que eu consegui fazer além disso é lucro. E aí na segunda-feira eu fazia a mesma coisa. Então, é uma demanda que eu sempre estava trabalhando em casa. Seja final de semana, feriado, seja lá o que for, eu tô sempre editando vídeo, sempre fazendo alguma coisa, sempre futucando, sempre trabalhando, então a gente não para nunca. Já quando eu tava com a demanda fixa, até mesmo quando os alunos entravam em férias, eu entrava em férias também. Assim, óbvio que eu não acabava não recebendo e tal, porque, enfim, nem fazia contrato, eu só falava, ó, você vai pagar por aula de tanto em tanto tempo, pronto, beleza. Mas o aluno entrava de férias, eu entrava também. O aluno não queria aula naquele dia, beleza, ele não dava aula, mas ele já deixava pago, eu sempre deixava pago com antecedência. Pronto, perdeu aquela aula, entendeu? Exceto se fosse casos extremos, tá? Isso aí é tudo conversado, é tudo bem feitinho. Então, para deixar tudo fechadinho, bonitinho, dá para trabalhar ou não durante a faculdade? Sim, com certeza dá para trabalhar. Você não vai conseguir trabalhar como CLT. Difícil, eu diria que impossível você trabalhar como CLT. A carga horária é extensa, é puxada, o trabalho, ou a faculdade em si, ela é estressante, tá? E assim, tudo vai depender do limiar de estresse que você suporta. Então, baseado em suas experiências de vida, o quanto que você suporta passar por estresse, porque eu tenho alguns amigos que começaram a trabalhar e pararam, e tem alguns amigos que simplesmente estão trabalhando infinitamente, trabalham muito mais do que eu, suportam muito mais estresse do que eu, sabe? Então isso vai variar muito. Não é fácil, não é fácil. Eu já perdi noite trabalhando, eu já precisei deixar de estudar para trabalhar muitas vezes. Isso não quer dizer que me transformou em um profissional ruim, nem nada, ou eu tô negligenciando a medicina, não. A gente faz o que a gente pode com as ferramentas que a gente tem. Então, de maneira geral, eu precisava trabalhar e eu precisava estudar. Eu tive que priorizar o meu trabalho em alguns momentos e tive que priorizar meu estudo em alguns momentos.
Eu diria que a forma mais fácil de você conseguir começar a trabalhar é primeiro trabalhar no marketing pessoal rapidinho. O que é o marketing pessoal? Começar a falar pra galera que você quer trabalhar. E com o que você quer trabalhar? Você quer dar aula? Dá aula, velho. Aprenda a mexer no Photoshop e tal, YouTube aí pra isso. Assista, passa 3, 4, 5 final de semana seguida só assistindo como mexer no Photoshop, baixa o Photoshop no PC, começa a aprender, cria post pra você mesmo, aleatório assim, e começa a divulgar seu trabalho. Como? Começa com família, amigo, fala, ô, velho, será que meu professor não está precisando de tal coisa? Geralmente, na faculdade de medicina, os professores são os que têm maior demanda de marketing, sabe? E aí eu chegar assim para eles e falar, ó, velho, você tá precisando de tal serviço e tal. Eu tive alguns professores que eu cheguei, abordei e tudo mais, eles disseram que queriam sim participar, fazer o trabalho comigo e tudo mais, enfim. Tudo vai depender da forma como você se porta ou caça realmente esse trabalho, né? Mas bora lá. É possível, dá para conseguir sim ministrar isso. Eu tive momentos em que eu sim perdi noite para poder trabalhar, beleza. Tive momentos em que eu estava trabalhando, eu tive que perder noite para poder estudar, tá? Então é tudo uma questão de prioridade. Eu sempre fui um cara muito responsável nesse quesito. Então sempre que eu digo eu vou entregar esse trabalho até tal dia, eu entregava esse trabalho ou até tal dia ou antes, eu não deixava atrasar de jeito nenhum, certo? Então eu sou muito rigoroso com isso de prazo, tanto para trabalho acadêmico quanto para trabalho realmente. Isso é algo que todas as pessoas que trabalham com você irão valorizar. Então talvez esse seja o ponto mais importante para você levar em consideração quando você for trabalhar durante a faculdade, que é realmente levar a sério, não deixar aquele prazo se perder. E assim, por exemplo, você vai trabalhar com um aluno, você vai dar aula, ou seja lá o que for, você fala, olha, 9 horas começa a nossa aula e vai acabar 9h50. Se você não estiver lá 9 horas, infelizmente eu vou estar lá presente, eu vou te mandar mensagem e 9h50 a gente vai acabar. Então, se o aluno, por algum atraso, ele atrasou, chegou 9h10, 9h20, você vai acabar 9h50 e vai seguir o seu horário. Tem que ser bem rigoroso mesmo, porque senão as coisas não andam, tá? Essa era uma das dificuldades que eu enfrentei no início e que com o tempo foram corrigidas. Mas, enfim, eu só queria ter realmente esse bate-papo com vocês e eu acho que essas são informações valiosas, principalmente para quem vai entrar na faculdade ou já está na faculdade e quer começar a trabalhar. Eu acho que hoje o trabalho, para mim, foi um diferencial na minha formação de maneira geral. Eu acho que assim, o trabalho em si, ele me trouxe aspectos muito positivos durante a faculdade, ele me deixou uma pessoa muito mais desenrolada para poder fazer as coisas realmente, principalmente no internato, tá? E assim, eu posso conversar sobre isso em outro vídeo, mas o trabalho ele ajuda você a desenvolver muito outras áreas que não só a medicina. Então existem algumas pessoas que elas são extremamente subdesenvolvidas em outra área qualquer além da medicina, sabe? E você estar trabalhando durante a faculdade, estar buscando uma fonte de renda, nem que você já tenha sua grana, mas mesmo assim você busca se desenvolver, eu acho que é algo muito positivo. A gente precisa passar por um pouquinho de estresse para poder se tornar uma pessoa melhor, né? Eu queria mesmo era falar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Eu vou voltar aqui provavelmente no próximo vídeo para falar um pouquinho de mais experiências na faculdade que podem estar agregando com vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham curtido esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele likezinho e eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Se vocês quiserem alguma informação e tudo mais, não esquece de comentar aqui que eu vou estar tentando trazer esse conteúdo no próximo vídeo, tá? Valeu e até a próxima.